Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os códigos para influenciar pessoas. Vamos fazer uma super aula para você se conhecer melhor e para você conhecer também melhor a quem está ao seu redor, quem as pessoas que estão convivendo com você, tá bom? Então fique com a gente aí e vamos para a aula de hoje. Os códigos para influenciar pessoas. Como conhecer a si, aos outros, para aumentar seu poder de influência, comunicação e relacionamento. Certo? Então, como se conhecer melhor e como conhecer as pessoas para aumentar o relacionamento com essas pessoas, para aumentar e fortalecer ainda mais a comunicação entre vocês, tá bom? Quais os benefícios que pessoas tiveram com esse método, com esse conhecimento, com o teste de perfil comportamental realizado conosco? Um dos benefícios, né? Salvaram seus casamentos, eliminando brigas diárias, discussão desnecessária, má comunicação e relacionamento conturbado. Ou seja, quando eu me descubro quem eu sou e quando eu descubro quem é o meu cônjuge, a gente começa a entender e a se comunicar melhor, a ter um relacionamento mais saudável, sem problemas, sem discussões, sem brigas tontas, né? Eu sempre brinco assim, eu demorei 19 anos para conhecer verdadeiramente quem eu era e depois também conhecer quem a Giz era, né? A Gislane é minha esposa. Eu brinco que demorou 19 anos para que eu entendesse quem a Giz é, né? Eu brinco assim que eu achava que a Giz mandava em mim, até eu fazer o teste de perfil comportamental e descobri que ela manda de verdade, ela manda mesmo. Só que quando eu descobri o perfil dela, que é um perfil dominante conforme, e o meu é um influente, a gente descobriu como se conectar melhor, como que isso pode trazer mais intimidade do casal, porque eu entendo ela e ela me entende, tá bom? Empresários que dobraram seus faturamentos depois de identificar o que impedia de alcançar seus resultados através do método. Tá? Então, pessoas que começaram a buscar e entender quem verdadeiramente essa pessoa é, quem eu sou e quem são as pessoas que estão trabalhando comigo. Líderes que construíram equipes engajadas e de alta performance, criando um ambiente mais saudável em suas empresas. Ou seja, começaram a entender e a identificar quem verdadeiramente são as pessoas que estão trabalhando conosco. Tá? O grupo, o que o grupo sente, o que o grupo precisa, o que realmente motiva esse grupo. Eles melhoraram sua saúde mental, física, após a aplicação de ferramentas poderosas. Certo? Então, esses são alguns dos benefícios de algumas pessoas que fizeram o nosso treinamento, que fizeram o teste de perfil comportamental e se descobriram verdadeiramente quem são. Nós vamos apresentar para vocês hoje 7 poderosas ferramentas que pessoas usam para obter esses resultados. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Direcionada a você. Quem é você? A maioria das pessoas não consegue responder essa pergunta quando eu faço. Quem é você? Quem verdadeiramente é você? Então eu gostaria que você anotasse aí numa folha, na sua memória, essa pergunta. Quem é você? E até o final da nossa aula de hoje, eu quero que você responda para você mesmo. Se você verdadeiramente sabe quem é você. Se você sabe verdadeiramente quem é o Jean, né? Se eu me conheço e quem é você de verdade, tá bom? Então até o final da aula eu gostaria que você pensasse sobre isso. Vamos voltar para a aula. Nós vamos te apresentar então 7 poderosas ferramentas. Mas antes disso, eu quero falar para você da onde que surgiu isso. Da onde que surgiu a metodologia DISC. Né? Em 1928, o William Maston, professor de Harvard, ele desenvolveu uma teoria sobre diferentes estilos de comportamento, classificando esses perfis, perfis comportamentais, não pessoas, mas perfis de pessoas, como dominante, influente, estáveis e conformes. Então ele classificou que existe 4 perfis comportamentais de todas as pessoas, 4 perfis predominantes. Então ou eu sou dominante, ou eu sou influente, ou eu sou estável, ou eu sou conforme.
Mas posso ser mais de um? Pode. Eu posso até ser 3. Eu posso ser dominante, estável, conforme. Eu posso ter vários, até 3 perfis predominantes, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês mais daqui um pouquinho. E como que funciona, né? Como que o processo ele funciona? Como que a gente consegue entender quem é perfil dominante, quem é perfil estável, quem é perfil influente e quem é perfil conforme? Como que funciona? Existe um programa, existe um software e quando a gente aplica esse teste, ele nos traz alguns resultados. Eles trazem, por exemplo, gráficos, né? Ele é um relatório que emite, um programa que emite um relatório com mais de 40 páginas, aonde verdadeiramente eu começo a me descobrir e a descobrir quem é você, tá bom? Então, por esse gráfico, né? Quando aparece assim esse perfil natural, né, é quem você é. Ou seja, quem você nasceu, como que você nasceu, de que maneira que você foi criado. Esse é o seu natural, seu perfil natural, né? Então, por esse gráfico é possível a gente saber se você é mais falante ou se você é mais reservado, se você é mais acelerado no dia a dia ou se você é mais tranquilo, mais no seu dia a dia, no seu momento no dia a dia, né? Se você é mais comandante, mais firme, mais decisor, toma decisões mais rápidas, ou se você é mais cooperado, prefere ajudar mais do que tomar decisões. Se você prefere seguir regras, ou se você tem uma tendência a criar novas regras e não segui-las, né, ou a quebrar essas regras. Então, nós começamos a entender quem sou eu a partir desse teste de perfil comportamental. E aí, como que funciona? Vocês percebem que tem uma linha, essa linha é de 50, metade, né? 51 acima, a gente fala que é predominante. 50 abaixo é baixa predominância, tá? Eu vou explicar para vocês até o final. Muito bem. E aí você presta bem atenção nesse gráfico, tá? Qual o número que está sobre a bolinha vermelha? Que a gente está falando de uma dominância, vamos dizer. É a letra D, né? Então, por exemplo, nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele tem um número 54, né? É um número acima de 50, ou seja, então ele é um autodominante. Ele tem uma alta dominância, tá bom? Se o número for até 50 ou menos, ele tem uma baixa dominância e é assim que a gente vai construindo, ok? Se você tem acima da bolinha amarela, acima de 50, significa que você tem uma baixa dominância e um alto influente, um alto estável e um baixo conforme. Eu estou falando nomes de dominante, conformes, influentes, estáveis, mas durante a aula você já vai ter uma noção de se identificar em qual perfil você se encaixaria, tá bom? Exemplo é autodominância, baixa influência, baixa estável, autoconforme. O que isso significa? Tá? Quando eu tenho uma alta dominância, quando eu sou alto D, quando eu tenho uma autodominância, sou dominante, significa que eu sou ousado, que eu sou direto, que eu sou competitivo, eu tenho foco em resultado. Eu não tenho foco em pessoas. 2 perfis comportamentais têm foco em processo. E 2 perfis comportamentais têm foco em pessoas, tá bom? Então fiquem atentos se você tem um foco em pessoas ou um foco em processo. Você tem essas 2 variantes aí, tá? Mas se eu sou um autodominante, significa que eu tenho uma baixa dominância, entende? Então eu deixo de ser cooperado, eu deixo de ser moderado, eu deixo de ser diplomático e eu deixo de ser modesto. Porque eu sou ousado. Como que eu sou ousado e ao mesmo tempo com uma pessoa que coopera com o outro, que é uma pessoa mais moderada? Não tem como, né? Por isso que as pessoas deixam de ser quem elas verdadeiramente são, tá bom? Então, eu tenho essa referência de autodominância, eu sou ousado, direto, competitivo, foco em resultado. Não se esqueça disso. O dominante, ele é focado em resultado, tá? Não é focado em pessoas. Então, aqui é um exemplo como que se estaria uma coluna ou um gráfico do natural alto I, tá? Ou baixo I, tá? Que seria
alto influente ou baixo influente. O que significa isso? Autodominante, ele significa que ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa otimista, ele é persuasivo e ele tem foco em pessoas. Lembre, eu acabei de dizer para vocês que os dominantes, eles têm foco em resultado. Os influentes já têm foco em pessoas. Sempre coloca uma pessoa na frente de um resultado. O influente, ele sempre coloca a pessoa na frente de uma função, na frente de um resultado, na frente de uma tarefa. Tá bom? Ele sempre está preocupado mais com a pessoa e não com o processo. Então, se eu tenho alta dominância, eu sou carismático, otimista, persuasivo, foco em pessoa. Se eu tenho baixa influência, eu sou reservado, eu sou formal, eu sou desconfiado e eu sou concentrado. Eu sou ao contrário, vocês estão percebendo? Então, se eu tenho alta dominância, eu sou otimista, carismático e tenho foco em pessoas. E se eu tenho baixa dominância, eu sou reservado, formal, desconfiado, concentrado. Vai começando a entender quem é o seu perfil comportamental. Ou melhor, qual é o seu perfil comportamental. Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Agora nós temos os chamados estáveis. Observem bem a coluna do S. Quando eu tenho alto S, 78, né? Por exemplo, aqui nesse gráfico, 78 é alto estável. Quando eu tenho baixo estável, vamos ver como que funciona. Olha só como que funciona. Alto S, alto estável, uma pessoa que tem uma estabilidade alta. É uma pessoa acolhedora, paciente, é uma pessoa bom ouvinte, focado em planejamento. O planejamento está envolvido pessoas. Então, o estável e o influente estão focados em pessoas. O dominante e o conforme estão focados em processo. Tá bom? Vai se identificando. Então, eu sou um alto estável. Eu sou acolhedor, eu sou paciente, eu sou bom... Desculpa, eu sou bom ouvinte e eu sou focado em planejamento. Mas se eu tenho baixa instabilidade, eu sou impulsivo, eu sou acelerado, sou multitarefa e eu sou dinâmico. Ou seja, eu não consigo ser acolhedor e impulsivo ao mesmo tempo. Então eu sou alto estável e baixo estável. Então eu começo a me identificar as minhas características. E nós vamos para a coluna C, onde tem o perfil de conforme, e aí é alto conforme, baixo conforme. Vamos ver como funciona. Quem é alto conforme? Alto conforme é detalhista, é organizado, é analítico, gosta demais de informação. Uma pessoa com alto conforme tem muito conhecimento. Ele sabe como funciona, ele sabe os processos, ele sabe como que funcionam os aplicativos, ele sabe como que funcionam os métodos, os manuais. E ele é focado em tarefa. Então ele é focado em processo e como o dominante é focado em processo. Estável e influente são focados em pessoas. Mas se eu sou baixo conforme, eu sou criativo, eu sou informal, eu sou flexível e eu assumo risco. O autoconforme é muito difícil assumir risco, porque ele precisa de muita informação, ele precisa de estar muito seguro de si para poder tomar uma decisão. Tá? Então ele é muito difícil de ser convencido. Tá? Ele é muito difícil de ser convencido. Muito bem. E aí nós temos um panorama geral de como que as pessoas funcionam e as características de cada perfil. Então vamos primeiro falar sobre autodominante, autoinfluente, autoestável ou autoconforme. Autodominante, eles são ousados, são diretos, são competitivos, têm foco em resultado. Não se esqueçam disso. Os autodominantes têm foco em resultado. O autoinfluente, é carismático, conversa, gosta de se comunicar, é otimista, é persuasivo e tem foco em pessoas. O que ele foca é pessoas. Estáveis. Os autoestáveis, são acolhedores, são pacientes, são bons ouvintes, são focados em planejamento. Então, o influente e o estável são focados em pessoas.
Os conformes e os dominantes são focados em processo. Os altos conformes são detalhista, são organizado, são analítico e são focados em tarefa. Muito bem. Então eu falei para vocês os altos dominantes, alto influente, alto estável e alto conformes, ok? Agora eu vou falar dos baixos. Baixos dominante, baixos influente, baixo estável e baixo conforme. Baixo dominante, ele é operador, ele é moderado, ele é diplomático e ele é modesto. O baixo influente, ele é reservado, ele é formal, ele é desconfiado e ele é concentrado. O baixo estável, ele é impulsivo, ele é acelerado, ele é multitarefa e ele é dinâmico. E o baixo conforme é criativo, informal, flexível e assume risco. Então, olhando esse panorama, olhando esse mapa aqui, visualmente falando, quem que você acha que você é? Escreve aqui nos comentários do nosso vídeo. Qual que você acha que você é? Qual o perfil que você se identifica? Qual o perfil que você acha que está mais próximo ao seu? Comenta aqui no comentário, deixa aqui um comentário no nosso vídeo e a gente vai conversando aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. 7 maneiras de identificar o perfil de qualquer pessoa. Vamos lá. Como que o alto D, o dominante, como que eles falam? Como que é a comunicação desse alto D? Eles perguntam o quê? O que precisa fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que é necessário que se faça? Sempre é o quê? Porque eles são movidos, eles são incentivados por resultados. São focados em resultado. Mas eles precisam de algo muito importante. Você precisa sempre estar atento. O autodominante, ele precisa ter desafio. Ele precisa ser desafiado todos os dias. Ele tem que ter um desafio que move ele para que ele sempre faça e busque o melhor. Precisa disso. Senão ele fica se sentindo ocioso. O que incomoda um autodominante é se sentir ocioso. É que ele não está sendo útil, tá? Perguntando sempre o quê? Sempre essa pergunta. O que eu tenho que fazer? O que é necessário? O que eu preciso fazer? Enfim, sempre é o quê, porque ele é focado em resultado. Ele prefere mandar do que pedir. Ele impõe, né? Ele tem um tom mais firme. Né? Falam mais do que escutam. Ele fala mais do que escuta. Sempre está mais dando ordem. Para eles, dar ordem para as pessoas não tem problema algum. Eles vão direto ao ponto. Não gostam de rodeios, de ficar com história, com metáfora, com piadas, com algo que aconteceu no passado. Eles detestam isso. Eles vão direto ao ponto. O que tem que ser feito, para quando precisa ser feito e para quem precisa ser entregue. Bem rápido e direto. E às vezes eles podem ser agressivos e até rudes, porque eles são muito firmes. Eles falam com muita firmeza. Tá? Eles sempre falam depressa, direto ao ponto, um tom autoritário de controle, eles usam frases curtas, acrônimos, rápido, deixa comigo, eu faço, isso é para mim, não é do seu departamento, isso é comigo. E eles iniciam uma conversa sempre, na minha opinião, é assim que deve ser feito. Então, o dominante fala desse jeito. Tá? Veja aí se você está conseguindo identificar quem é o seu perfil, qual é o seu perfil. Como que os influentes falam? Eles perguntam sempre quem. Porque aonde que eles estão focados? Eles estão focados em pessoas. Tá? Então, eles preferem dizer do que pedir. Eles falam bastante. Falam muito. Por sinal, o meu perfil comportamental é influente. Eu gosto de falar. Fazem rodeios. Falam literalmente. Usam histórias, piadas, metáforas. Gosta de contar. Para falar sobre um tema, eles vão fazendo um rodeio, vão trazendo informações. Você está lembrando de alguém que é assim, tenho certeza disso. Eles compartilham emoções pessoais, problemas, desafios familiares. Eles trazem isso para o seu dia a dia. E nós, influentes, exageramos demais. Sempre exagera. Nós estamos com uma dor de cabeça, o que a gente fala? Meu Deus, minha cabeça está rachando.
expressam seus sentimentos, sempre o sentimento é colocado para fora, através de expressões, né? Então, nós somos muito expressivos, os influentes é muito expressivo, e falam muito rápido, e não param de falar também, beleza? Então, vamos seguir. Então, vai vendo se você se identifica, ou se identifica com alguém que você tem características desse perfil. Como que os estáveis falam? Eles falam pouco. Eles perguntam como. Eles preferem pedir do que dizer. Né? Eles escutam mais do que falam. São muito bons ouvintes. Eles sempre são os bons aconselhadores, porque eles escutam muito. Eles são mais de se aproximar, de receber. De forma mais lenta. Eles falam de forma lenta e constante, no ritmo deles. Bom? Eles são reservados, são muito reservados quanto às suas opiniões. Muito difícil eles darem as suas opiniões, a não ser que você fique perguntando. E geralmente as respostas são vagas e sempre terceirizam essa resposta. O volume de voz é mais baixo, né? Tom de gentileza na voz, sempre por favor, muito obrigado, por gentileza. E utilizam sempre o primeiro nome. Agora, já os conforme. Como os conforme falam? Eles sempre perguntam assim, por que precisa ser feito isso? Então, lembram que eu comecei com os dominantes. O que precisa ser feito? Os estáveis, os influentes. Para quem precisa ser feito? Os estáveis falam... Como que eles falam? Como precisa ser feito? Porque eles são focados em planejamento. E o conforme pergunta, por quê? Por que precisa ser feito assim? Por que tem que ser feito assim? Por que a gente precisa fazer essa tarefa? Quem que pediu? Quem que mandou? Enfim, eles precisam de informação, senão eles não fazem. E eles preferem pedir do que dizer. Eles escutam mais do que falam, sem muitas reações. Tá bom? Eles falam pausadamente, falam com volume de voz mais baixo, preferem falar a escrever e o discurso detalhado e preciso. Ok? Então eles falam assim. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais o perfil do dominante, ou melhor, de todos os perfis, com suas ações. Ok? Então veja bem, o dominante e suas ações. Eu quero que você identifique se você consegue assemelhar se é teu perfil ou se é de alguém muito próximo, tá bom? E não esqueça de colocar no nosso comentário aqui, que eu vou responder para vocês aí depois, tá bom? Suas ações, as ações do dominante, elas são focadas em tarefas e resultados. Eles são impacientes, os dominantes são impacientes. Preciso fazer uma tarefa, preciso resolver um problema. Eu ficar parado, eu fico impaciente se eu sou o dominante. Eu quero ir para ação, eu quero dobrar a manga, eu quero ir para a luta, eu quero colocar o meu trabalho em prática. Eles são fortes, são enérgicos e são diretos. O que ele tem para falar para você, ele vem e fala para você. Ele não fica fazendo rodeio e são fortes nas decisões que tomam. Bom? Mesmo que isso precise causar um problema ou um conflito. Para eles não tem problema. Os dominantes preferem causar um conflito para que o problema seja resolvido. Está tudo certo. Bom? Eles são conscientes do tempo e do prazo. Eles têm essa consciência porque eles precisam de entregar até sexta-feira. Então, até sexta-feira vai ser entregue. E eles falam olho no olho. Eles falam olhando no olho para que isso gera uma autoridade maior e de um compromisso. Sempre eles enfatizam as suas conquistas. Eu que fiz, eu que estava gerenciando, eu que sou o líder, foi a minha equipe que fez. E eles confiam no seu instinto. Então, se eles têm a convicção que vão conseguir realizar aquele desafio, eles colocam a cara e vão em frente. E são inconformados. Se eu não consigo resolver aquele problema, eu sou inconformado. Eu fico constantemente buscando informações até conseguir resolver. Como que é as ações? Como que é as ações dos influentes? Vamos lá comigo? São animados, muitas expressões faciais, são espontâneos. Então, do nada, eles contam uma história, contam uma piada, faz uma metáfora, são espontâneos, são muito diretos, direto no sentido de interromper uma reunião para contar uma história, por exemplo.
muito característica dos influentes. Riem muito alto, a gargalhada dele geralmente escuta em diversos outros lugares. Se vestem com estilo, mesmo que não esteja bem vestido, mas se ele entender que é um estilo dele, para ele tá tudo certo. Bom, se distraem com facilidade, são calorosos, adoram se sentir abraçado, ter contato com pessoas, e tem gente que não gosta disso, mas os influentes adoram. Podem se aproximar bastante do espaço pessoal do outro. Eles invadem a vida pessoal de quem está perto. Então eles querem saber do pai, da mãe, quem está doente, quem que não está bem, quem está tendo conflito com o casal, enfim, eles invadem o espaço pessoal um do outro. Tá bom? Isso são características dos influentes. Muito bem. Quais as ações dos estáveis? Geralmente eles têm foto de pessoas queridas, se é na sala, se é na casa, se é no trabalho. Sempre consulta os outros, porque eles trabalham sempre com pessoas, por conexão de pessoas. Espaço de trabalhos aconchegante e funcional. Eles mudam o espaço dele até eles se sentirem confortável. Caminham de forma mais calma. Isso é caminhar mesmo. Tá? Os passos deles são mais calmos, mais tranquilos. São pacientes, tolerantes. Mas uma atenção aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção. Fiquem muito atentos, mas com muita atenção, nos estáveis. Porque eles demoram a tomar uma decisão. Eles são tolerantes. Mas quando tomam, eles não voltam mais atrás. Escuta, quando o estável toma uma decisão, essa decisão é para sempre. Tá? Então o dominante ele toma a decisão muito rápido, com emoção, com razão, o influente com emoção, e já volta rapidinho. Já chuta ali a cadeira, joga não sei o que no chão, já pede desculpa, chora e se abraça. O estável, ele tolera. Mas quando ele toma uma decisão, ele não volta mais atrás. Fiquem atentos a isso, tá bom? Se você identificar uma pessoa que é estável, cuidado para não romper essa tolerância dele, tá bom? Fique atento a essa dica. Orientados a serviços e prestativos, se encabulam quando reconhecidos, então eles não gostam de ser reconhecidos publicamente e se vestem mais casual. Sempre. Eu conheço um amigo, um amigo mais chegado que irmão, eles se vestem sempre de preto ou branco. Você quer dar um presente para ele no dia do aniversário, uma camiseta preta ou uma camiseta branca. É mais casual e está tudo certo. Para ele está tudo certo, porque é um estável muito alto. As ações do conforme. É focado em tarefa e processo. São ordenados, meticulosos, precisos e exatos. Área de trabalho limpa e organizada. Não gosta que mexe nas coisas dele. Se você chegar na mesa dele, pegar uma caneta, colocar do lado, ele vai falar, quem pegou minha caneta? Quem usou minha caneta? Por que não estava no lugar que eu deixei? Bom, eles são muito conscientes do tempo e do prazo e difícil de serem lidos, de serem interpretados, porque não tem expressões. Não falam, não gesticulam muito, sempre muito quieto, muito reservados, muito diplomático, né? E querem sempre estar certo. E para você convencer que ele não está certo, você precisa de muita informação. Você precisa convencer ele na prática com muita teoria. Ou seja, com muita informação. Senão você não consegue convencer ele. Bom, vamos lá. O que o autodominante, o que eles esperam dos outros? Eles esperam de nós, que não somos dominantes, que sejam diretos, francos e abertos. O dominante, ele espera que nós sejamos diretos, francos e abertos e falem o que tem que ser dito. Para ele está tudo bem. O importante é o resultado final. O que os influentes esperam de outros perfis? Eles esperam que os outros sejam amistosos, emocionalmente abertos e honestos e que reconheçam sua contribuição. O influente adora ser elogiado. Ele se sente empoderado, motivado quando ele é elogiado em público. O influente adora ser elogiado em público. O estável,
Eles gostam quando são mais relaxados, agradáveis, cooperativos e dispostos a demonstrar gratidão. Veja só, o estável, se você demonstrar gratidão para ele, ele já se sente motivado. E ele não gosta de ser elogiado em público. Ele gosta de ser elogiado em particular. Não queira agradar um estável, fazer um negócio muito elaborado na frente de muita gente. Isso não motiva ele. Motiva ele em particular. E o que os conformes esperam dos outros? Eles querem que os outros minimizem a sociabilização, ou seja, não invadem o espaço de um conforme. Não queira ficar sabendo da vida particular dele. Se ele te contar é porque ele confia muito em você. Não queira ficar entrando no espaço da vida particular de um conforme. Vocês terão bastante conflito com isso. Eles valorizam a precisão e a atenção aos detalhes. Eles preferem muito mais que você realiza algo para eles, termina uma tarefa para eles, do que ficar conversando, do que ficar contando uma história. Eles acham isso uma bobeira. E eles preferem fazer do que ensinar. Bom, eles preferem fazer do que ensinar. Os autodominantes, você deve se esforçar para estar com eles, para ter uma boa comunicação, para ter um bom relacionamento. Falar breve e ir direto ao ponto. Se eu sou um dominante, eu quero que as pessoas falem breve comigo e ir direto ao ponto. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso entregar? Para quando que eu preciso entregar? Tenha um bom dia. Respeitar seu gosto por autonomia. O líder, o dominante, ele gosta de se sentir livre, de ter autonomia para fazer, de ir e fazer, de ter liberdade. Ele também, a gente precisa se esforçar e ser claro com regras e expectativas. O que o dominante pode fazer e o que eu espero que ele faça. Muito rápido, direto e breve, tá bom? Deixar que eles tomem a frente. Se tem um dominante trabalhando na nossa equipe, junto com a gente, deixe que ele tome as decisões, que ele se sente empoderado disso, tá bom? Mostrar sua competência, se manter no foco e mostrar independência. O dominante precisa se sentir independente, que ele está no foco, que ele é a pessoa responsável e que ele toma as decisões. Tomando as decisões, se sentindo desafiado, ele vai fazer muito mais por nós, tá bom? Pense nisso. Os influentes. Como que a gente deve se esforçar para conviver, de ter um bom relacionamento com influentes? Ser informal, relaxar e ser sociável, deixar que saibam como se sente, manter a conversa leve, fornecer detalhe por escrito, porque o influente ele tem muita dificuldade em prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, porque eles estão ouvindo o que eu estou dizendo, mas estão ligados no que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com o meu celular, se eu tenho uma televisão ligada, se eu tenho algo conversando, se alguém conversando do meu lado, eu sempre estou querendo estar ligado no tudo que está acontecendo, estar participando de tudo. E o influente, ele precisa ser reconhecido em público. Para motivar ele precisa ser reconhecido em público. E utilize o bom humor. Quebre gelo com o influente quando você usa o bom humor. Contar uma boa piada, contar uma história engraçada, ele vai criar uma conexão muito grande com vocês. Os estáveis. Como que nós devemos se esforçar para ser estáveis? Ser calmo e sistemático. Providenciar um ambiente seguro. O estável precisa estar seguro que ele está protegido. Bom, se você é casado com um estável, ele quer se sentir protegido por você. Pela casa, pelo carro, pelo ambiente onde mora, pelo salário. Né? Os estáveis geralmente não são empreendedores porque eles se conformam com a segurança do salário e do que está ali. Eles não são de arriscar, não são de montar empresa, porque eles buscam a segurança, tá bom? Comunicar mudança com antecedência. Você quer matar um estável, é você chegar de manhã e falar assim, escuta, a tua sala mudou, a tua função hoje vai mudar. Você quer matar as pessoas, é fazer isso. Dar valor de forma sincera, sempre de forma sincera. Demonstrar como são importantes e não precisa ser em público. Cuidado, talvez fazer em público você erra a mão e pode atrapalhar ainda um pouco mais.
Deixar que mudem aos poucos. É tempo ao tempo para as pessoas que são estáveis. Eles têm o tempo deles, mas eles fazem muito bem feito. Como que nós devemos se esforçar com os conformes? Promover explicações claras e prazos. Eu tenho que promover explicações claras e com prazos para essas pessoas conformes. Eu tenho que entregar esse material até sexta-feira. E eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso, tá bom? Demonstrar confiança. Demonstrar confiança. Demonstrar lealdade. Ser discreto e reservado. Honrar os procedimentos e fontes. Ser preciso e focado. E dar valor aos altos padrões. Eles são definitivamente o perfil que mais retém informação, que são os perfis que mais sabem sobre funções, sobre códigos, sobre condutas, manuais e informação. Então, para você trabalhar com ele, você precisa demonstrar lealdade, confiança, ser discreto, não invadir o espaço deles. Esteja sempre pronto para um dominante, por abordagem brusca e exigente. Chegar e falar assim, por que não fez? Por que não entregou ainda? Mas era para hoje. Falta de empatia, não consegue se colocar no lugar do outro. Falta sensibilidade e pouca interação social. Esteja pronto para isso, porque os dominantes, eles passam por cima de tudo isso para entregar o resultado esperado. Quando você está com um influente, o que você precisa estar pronto? Tentativa de te persuadir e de te influenciar. Os influentes, eles são especialistas em influenciar outras pessoas, em persuadir. São vendedores natos, tá? Necessidade de ser o centro das atenções. Eu preciso me sentir que eu sou importante para a empresa, para minha família, para minha casa. Eu preciso receber elogios todos os dias para que isso me motive. Superestimar a si e aos outros. Ideias milaborantes. Achar que vai consertar o mundo em 30 dias. E com muito exagero. Eu vou consertar o mundo em 30 dias e vou se tornar ainda o homem mais rico do mundo. E eu sonho, eu crio influentes. E muita vulnerabilidade à rejeição. Ou seja, detesto ser contrariado. Os influentes detestam ser contrariados. E precisam da autoaprovação. E precisam da aprovação dos outros também. Bom? Quer agradar um influente? Elogie. Estável. Esteja pronto para aproximação amistosa, mais devagar, no tempo do estável. Resistência à mudança. Detesta mudar. Dificuldade de encontrar mudanças, de encontrar outras alternativas e dificuldade com prazo. Se você precisa de um trabalho que precisa ser entregue na sexta, peça para o estável entregar na quinta, que você sempre tem uma margem de segurança ali, porque é muito difícil ter essa relação com o cumprimento de prazo. É sempre no tempo deles. Estejam prontos para os conformes, tá? Desconforto com ambiguidade, tá? Resistência a informações vagas. Se não tiver claro para ele, ele não vai concordar. Bom? Desejo de conferir novamente, de ler de novo, de buscar uma aprovação de uma outra pessoa. Vamos imaginar que é um contrato. Ele quer que a pessoa leia, a segunda pessoa leia e a terceira também, para ver se nada está passando em branco. São muito detalhistas, muito dentro da caixinha, dentro de um conforme, de uma conformidade, dentro dos padrões, tá bom? E tem pouca necessidade de estar com outras pessoas. Um autoconforme, ele trabalha sozinho numa sala, entrega resultados, entrega as tarefas para você e não precisa de estar junto. Muito difícil um autoconforme participar de convenção, de participar de comemoração, de festa da empresa, por exemplo. Tá bom? Como gerenciar o seu auto-D? Você pode ajudá-los a aprender, a se identificar com os outros, a ter empatia com os outros, a pensar com mais calma, a ouvir mais e melhor. A posturas e gestos mais suaves, eles são muito rudes, muito firmes. Vamos, gente, sabe?
Então, a relaxar, a encontrar um ritmo ideal. Falar para um dominante que ele precisa relaxar é procurar briga com ele. Tá bom? Tem que tomar cuidado, mas tem que incentivar eles, a desafiar eles a ter um momento de relaxar, tirar um momento para ele, descansar. Tá? Ser mais acessível aos outros, elogiar aos outros e fazer mais perguntas. Como a gente pode ajudar e aprender com os influentes? Né? Ajudá-los a aprender, a ensiná-los. Mais controle de tempo e prazo, objetividade, ser objetivo, dar ênfase em resultados, organização, senso de urgência e análise de dados. São muito comuns. Os influentes não conseguir dar atenção a dados e muito menos senso de urgência. Organização, então, nem se fale, tá bom? É muito difícil quem é um alto I ser organizado. Característica do alto I, por exemplo, é você compra uma agenda todo início de ano e todo final de ano essa agenda continua em branco. Mas no começo do ano seguinte, você compra uma agenda de novo. Como gerenciar seu alto S? Você pode ajudá-los a aprender a ter abertura a mudanças, a ter a autoafirmação, como fazer que seus esforços sejam reconhecidos, a serem mais práticos, a ter habilidade de apresentação eficaz sem ficar muito tempo enrolando, vamos dizer ali, passando, antecipar as coisas, a diminuir o prazo ao tempo, o ritmo, tá? Acelerar um pouco mais o ritmo, que eles têm um ritmo muito cadenciado. Acreditar que merecem o que o sucesso vale a pena. O estável geralmente não se reconhece como o sucesso e como sendo uma referência para nós, por exemplo. Você pode ajudá-los a aprender o alto C, os conformes, a ter tolerância com o conflito, a pedir ajuda. Isso é muito difícil. Muito difícil o alto C é um conforme pedir ajuda. Eles têm dificuldade enorme em reconhecer que precisa de ajuda ou que não sabem fazer. Ter habilidade em trabalhar em equipe é muito difícil para eles preferem trabalhar sozinhos. Aceitar as ideias dos outros, opiniões dos outros, tolerância a ambiguidades e aceitação dos próprios limites. Eles podem querer de você ou da sua empresa. Os dominantes, o que eles podem querer? Poder e autoridade sobre você ou sobre sua empresa, uma promoção, um prestígio, maiores desafios, autoridade para fazer mudanças, busca de resultado, saber o limite mínimo que ele pode ir, ser poupado de detalhes, respostas diretas e flexibilidade. Eles querem isso de você, ou eles vão querer da sua empresa, ou de um relacionamento, ou de você diretamente. O que os alto-Is querem de você ou da sua empresa? Popularidade, reconhecimento em público, recompensas visíveis, relacionamento amigáveis e aprovação e amizade. Bom, eles podem querer de você, os estáveis, ou da sua empresa, querer as coisas como estão, manter nada de mudança, elogios em privativo, não queira elogiar em público, relações calmas e alegres, procedimentos padronizados dentro de um tempo seguro, dentro de uma zona de conforto, segurança, tempo para se adequar, consenso e escuta e sinceridade. Esses são os S. Vamos falar dos Cs? Eles podem querer de você, dos autoconformes. Expectativas claras, exposição limitada, ambiente formal, fonte de referência e verificação, nada de mudanças bruscas, autonomia, chance de mostrar a sua expertise e atenção aos seus objetivos. Por que a gente falou sobre isso hoje na aula? Essa aula de hoje. Porque isso vocês vão começar a ter gatilhos motivacionais que impactam nos seus resultados e na sua equipe. Tá? Então, por exemplo, você vai começar a ter gatilhos motivacionais para ter uma comunicação mais aprimorada e mais com resultado para o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com a sua equipe. Você vai começar a descobrir o que ele pensa e o que eu penso, e como isso a gente pode ficar melhor o nosso relacionamento entre eu e uma outra pessoa. Mas se você quer ainda mais, buscar algo ainda mais eficiente, mais claro, mais transparente, com mais resultado,
eu convido você a fazer o teste de perfil comportamental comigo. Aqui embaixo o nosso link do nosso perfil, do nosso WhatsApp, da nossa equipe comercial, para você fazer o teu teste de perfil comportamental e saber os seus resultados. Tá? O que te motiva, quais são os seus perfis psicológicos, qual é o seu perfil comportamental, qual a sua teoria de valor, para você descobrir e responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo da nossa aula. Quem verdadeiramente é você? Tá bom? Então eu te convido a fazer esse teste de perfil comportamental, entre em contato com a minha equipe comercial e verdadeiramente você vai se descobrir quem é você. Pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima vez. Logo, logo nós estaremos com novos conteúdos e uma outra super aula. Fiquem com Deus. Até mais. Deus abençoe.